No primeiro dia das mães, depois que meu pai morreu, eu estava com 13 anos. 13. A mesa estava posta, a família reunida, minha mãe com aquele vestido florido que ela sempre usava nessa data. E então, do nada, ela largou. Com a voz firme, fria. Olhou para mim e falou: "Se você não tivesse insistido naquela viagem, ele ainda estaria aqui." Silêncio. O tipo de silêncio que gruda no ar, que paralisa. Meu tio parou no meio da garfada. Minha avó abaixou os olhos. Eu não. Consegui nem respirar direito, minha garganta fechou. E ela só continuou cortando a carne como se tivesse falado sobre o tempo. Aquilo me quebrou de um jeito que ninguém viu, ou fingiu não ver. A partir daquele dia, eu passei a carregar uma culpa que não era minha. E o pior, todo ano, ela fazia questão de me lembrar. Se você já sentiu um peso no peito que ninguém mais parecia enxergar, se já carregou a culpa pelos erros ou tragédias dos outros, então essa história é pra você. Já curte esse vídeo, se inscreve no canal Reddit, Entre Linhas e compartilha com alguém que precisa ouvir que não está sozinho, porque ninguém deveria ser responsabilizado por algo que jamais controlou. O que aconteceu com meu pai foi um acidente, mas pra minha mãe, não foi. Pra ela, eu fui o gatilho, o motivo, o erro. Era uma viagem simples. Um fim de semana fora, só eu e ele. Tinha um campeonato de robótica na capital, eu tava super animado. Eu pedi, insisti, chorei, implorei. Meu pai, como sempre, topou. Ele era o tipo de pai que dizia sim antes mesmo de entender a pergunta. A gente foi. Riu no caminho, cantou músicas idiotas. E na volta, um caminhão perdeu o controle. Foi rápido. Eu só lembro do som, do vidro, do cheiro de sangue e de gritar o nome dele até minha garganta rasgar. Ele morreu ali, do meu lado. E quando minha mãe chegou no hospital, ela não me abraçou. Não perguntou se eu estava bem. Ela só olhou para mim com um ódio que eu nunca vou esquecer e falou: "Você matou ele." Daí pra frente eu deixei de ser filho e virei lembrança ruim. Eu era a lembrança viva do dia que ela perdeu o marido. Eu era o motivo para ela não dormir. O motivo do vazio na casa. E a cada dia das mães, ela me fazia questão de lembrar. Um ano ela me deu um cartão em branco. Outro ano ela simplesmente saiu de casa e me deixou sozinho. Já teve vez que ela fingiu que eu não existia e teve vez que ela fez questão de me lembrar que eu existia só para poder me punir. Se você tivesse ficado em casa, se você não fosse tão mimado, você devia ter morrido no lugar dele. Essas frases viraram meu café da manhã, meu jantar, meu travesseiro. E o mais... Louco! Eu acreditei. Por muito tempo, eu acreditei. Acreditava que ser amado era uma coisa que eu tinha que reconquistar. Que talvez, se eu fosse bom o suficiente, ela ia me perdoar. Mas como você se perdoa por algo que nunca foi culpa sua, essa história, aqui não é só sobre luto. É sobre abuso. Sobre o tipo de dor que vem de onde era para vir acolhimento. Minha mãe nunca levantou a mão para mim, mas cada palavra dela me espancava por dentro. E ninguém fazia nada. Ninguém nunca fez nada. Porque ela era a viúva sofrida, a mãe forte, a guerreira sofredora. E eu era só o menino que trazia lembranças. Você já foi essa lembrança ruim na vida de alguém? Já foi o espelho que o outro queria quebrar porque não aguentava se olhar? Então você sabe do que eu tô falando. Esse foi o primeiro capítulo da minha história. E eu vou te contar tudo. Porque tem mais. Muito mais. E não é só tragédia, não. Tem virada. Tem vingança silenciosa. Tem justiça emocional, então fica aqui comigo. Se isso já te tocou, comenta aí. Você já carregou uma culpa que não era sua? Vamos falar sobre isso. E não esquece, curte o vídeo, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque todo dia tem história. Real, crua, intensa, como a vida é. Meu pai sempre foi meu lugar seguro. Ele tinha um jeito meio bobo de amar, sabe? Me levava na escola assobiando alto, usava aquelas piadas de tiozão que só ele achava graça. E sempre que eu errava, ele dizia: "Errar é humano. Agora vamos consertar juntos?" Com ele, eu nunca tive medo de existir. Já minha mãe...
Minha mãe era outra história. Desde pequeno eu sentia que alguma coisa nela travava quando me olhava. Não era raiva direta, mas era frieza, indiferença. Ela me tratava como se eu fosse um hóspede, que ficou tempo demais. O amor que ela dava era pesado, cobrado, condicional. Se eu tirasse nota boa, ela sorria. Se eu limpasse a casa, ela me elogiava. Mas se eu chorasse, se eu falasse demais, se eu demonstrasse qualquer fragilidade, era como se eu estivesse quebrando alguma regra invisível. Engole esse choro. Você quer que os outros tenham pena de você? Nem parece homem. O contraste era gritante. Meu pai era sol, minha mãe era neblina. E eu cresci tentando me equilibrar entre os dois. Tentando entender por que ela não me olhava como olhava os outros. Porque sim, com os outros era diferente. Meus primos, os filhos dos amigos dela, até a filha da vizinha que vinha brincar lá em casa, todos ganhavam um carinho que eu nunca recebi. Ela ria com eles. Me olhava com tédio. Quando eu tinha 8 anos, ouvi ela falando no telefone com uma amiga. A maternidade nunca foi meu sonho. Só tive porque ele queria. Ela. Só teve porque ele queria. Aquelas palavras grudaram na minha pele e ficaram ali. Eu era o filho não planejado, o incômodo tolerado. A escola era meu refúgio. Eu me jogava nos livros, nos trabalhos, nos projetos. Não porque eu queria ser o melhor, mas porque era o único jeito de ser visto. Meu pai vibrava com cada conquista minha, ajudava a construir maquetes, treinava comigo para feiras de ciências. Minha mãe? Ela só perguntava se ia dar trabalho, se a apresentação ia sujar a roupa, se eu ia me comportar direito. E mesmo assim, eu tentava. Porque a criança dentro de mim ainda sonhava em ser amado por ela. Eu acordava cedo, fazia café, colocava flores na mesa no Dia das Mães, fazia desenhos, escrevia cartinhas. E ela guardava as flores na gaveta da cozinha, jogava as cartinhas na gaveta de contas. Nunca disse obrigada. Nunca disse eu te amo. Mas sabe o que mais doía? Quando ela sorria, ela sabia sorrir. Ela só escolhia não sorrir para mim. E eu fui crescendo com esse vazio, esse buraco escuro no peito. Porque crescer sem amor não é só triste, é confuso. Você começa a se acreditar que o problema é você. Que talvez você só não seja digno. Que talvez se você tentar mais, mudar mais, ela finalmente te veja. E a cada vez que isso não acontecia, eu me encolhia um pouco mais por dentro, meu pai percebia. Ele tentava compensar. Me levava para acampar, jogava videogame comigo, assistia desenho no chão da sala. Ele dizia, você é meu maior presente. E era ali, no colo dele, que eu conseguia respirar. Por isso eu insisti tanto naquela viagem. Era o meu lugar seguro. Era o nosso tempo. Eu queria ter aquele fim de semana só para mim e para ele, sem olhares gelados, sem silêncios cortantes. Só nós dois, na estrada, no carro, rindo, cantando Legião Urbana desafinados. E por causa disso, por causa daquele fim de semana, ela decidiu que eu era o culpado, que eu devia pagar. Mas a verdade é que ela sempre quis um culpado, porque é mais fácil culpar alguém do que olhar para a própria ausência. Mais fácil me odiar do que encarar o luto. Mais fácil repetir, foi você, do que admitir que a vida é injusta. E eu cresci nesse campo minado emocional. Aprendi a andar de fininho, a medir palavras, a pedir desculpa até por existir. Talvez por isso, quando ela me culpou pela morte dele, eu não contestei. Eu abaixei a cabeça e aceitei. Porque no fundo, eu já me sentia culpado desde antes. E é aqui que a história começa a mudar. Porque até a pessoa mais machucada uma hora aprende a se levantar. Mas antes disso, vem o caos. Vem a escalada da dor. Vem o momento em que a alma pede socorro e ninguém escuta. Com o tempo, a culpa virou rotina. Não era mais só no Dia das Mães. Era no café da manhã, no almoço, no olhar atravessado quando eu entrava na sala. Eu passava por ela no corredor e sentia o ar pesar. Ela não gritava, não batia, mas cada gesto era um lembrete. Você não devia estar aqui. Ela começou a me ignorar. Literalmente. Eu perguntava algo e ela fingia que não ouvia. Respondia meu tio, a vizinha, até o cachorro. Mas não a mim.
Era como se eu tivesse virado um fantasma dentro da minha própria casa. E o pior, ninguém fazia nada. Teve um dia que eu cheguei da escola todo animado. Tinha conseguido uma medalha em um concurso de ciências. Mostrei pra ela, e ela simplesmente disse: "Seu pai que ia gostar disso." Só isso. Virou as costas e foi lavar a louça. Eu segurei o choro no banheiro por 40 minutos. Depois fui fazer a janta pra ela. Esse looping virou minha vida. Quanto mais eu tentava me redimir por algo que eu não fiz, mais ela me punia. Era como se pra ela, minha dor fosse uma moeda de troca. E assim eu fui crescendo. Com 14 anos, eu já sabia fazer supermercado, lavar roupa, cozinhar. Ela dizia que era pra me tornar útil, já que não tinha conseguido salvar meu pai. Essas frases vinham com um sorriso cínico. Aquele sorriso que diz: "Eu sei que estou destruindo você e tô gostando." Na escola, os professores começaram a perceber que tinha algo errado. Eu vivia cabisbaixo, com olheiras, evitava contato visual. Chamaram minha mãe para conversar. Sabe o que ela disse? "Ele é dramático, gosta de atenção e pronto." Minha dor foi invalidada oficialmente. A psicóloga da escola tentou me ajudar, mas minha mãe proibiu, disse que eu estava tentando bancar o coitadinho. E eu acreditei de novo. Porque quando você ouve a mesma coisa todos os dias, ela vira verdade, vira parte da sua identidade, vira seu sobrenome. Aos 15, ela me deu um presente de aniversário, uma carta. Nela dizia que esperava que eu virasse alguém melhor do que fui até agora. Porque o que você fez vai estar sempre entre nós. Eu guardei essa carta por anos. Como quem guarda a arma do próprio crime, mesmo sem nunca ter puxado o gatilho. Minha avó, mãe dela, às vezes tentava intervir, mas era sempre com aquele jeitinho passivo. Ela sofreu muito, filho. Você precisa entender o lado dela. Entender? Eu vivia num tribunal onde eu era réu, juiz e carrasco ao mesmo tempo. Entender o quê? Quando fiz 16, comecei a trabalhar escondido. Vendia brownie na escola, lavava carro no fim de semana, guardava moedinhas num potinho. Não era por dinheiro, era por liberdade. Eu queria fugir, nem que fosse só por algumas horas. E toda vez que eu chegava cansado, suado, ela dizia: "Olha aí, pagando seus pecados." Como se eu devesse alguma coisa pra ela. Como se carregar o nome do meu pai fosse uma dívida impagável. Até que veio o estopim. O dia em que ela me fez descer no meio da rua, no meio da chuva, porque eu esqueci o presente de Dia das Mães em casa. A gente já estava chegando no restaurante da família, ela percebeu que o envelope não estava na minha mochila e parou o carro bruscamente. "Desce. Vai buscar." Eu pensei que era brincadeira, mas ela só olhou pra frente e destravou a porta. Eu desci, com a roupa de sair debaixo da chuva, correndo pela rua feito um cachorro molhado. As pessoas me olhavam, algumas riam. Cheguei em casa, peguei o presente, um livro de poesias que eu mesmo encapei, e voltei pro restaurante pingando. Ela me recebeu com um beijo no rosto e disse: "Viu? Quando quer, sabe ser útil." Eu sorri, porque, naquele ponto, sorrir era a única armadura que me restava. Esse foi o Dia das Mães que todo mundo aplaudiu. Tiraram foto, postaram no Instagram. Linda celebração com minha guerreira. Guerreira. Mal sabiam eles que essa guerreira usava amor como faca e silêncio como punição. Mas dentro de mim, algo começou a rachar. Um barulho discreto, mas constante, como gelo trincando num copo quente. Porque por mais que eu tivesse aceitado aquele papel por tanto tempo, uma parte de mim sabia que aquilo estava errado, que não era normal, que eu merecia mais do que aquilo. E é aí que a história começa a mudar, devagar, silenciosamente, mas com força, porque ninguém aguenta para sempre ser punido por algo que não fez. Uma hora a alma pede ar, e quando esse ar vem, vem com sede de justiça. O estalo aconteceu numa noite comum, ou pelo menos parecia. Eu já tinha 18 anos, estava quase saindo do colégio, já trabalhava fixo numa papelaria e guardava cada centavo para sair de casa. Naquele dia, cheguei em casa com uma caixa. Era meu primeiro notebook, comprado com meu próprio dinheiro. Demorei meses para conseguir. Entrei animado, querendo mostrar para ela.
Uma parte de mim, idiota, ainda achava que talvez aquilo fosse fazer ela me olhar diferente. Ela estava sentada no sofá, vendo novela. Eu fui até ela, abri a caixa, mostrei o notebook e disse: "Comprei com o meu dinheiro, mãe. Todo meu." Ela nem virou o rosto. Só soltou um suspiro e falou: "Pena que você não teve essa responsabilidade quando seu pai era vivo." Aquelas palavras caíram como lâmina. Eu paralisei. Fiquei olhando para ela por alguns segundos, esperando, não sei, que ela dissesse que estava brincando. Mas ela não disse nada. Simplesmente voltou a assistir TV. E ali, alguma coisa dentro de mim quebrou. Era como se tudo que eu tinha engolido desde os 13 anos, desde a morte dele, tivesse acumulado em um só ponto. Aquele momento foi o colapso emocional que ninguém viu. Mas eu senti. Senti meu peito apertar, meu maxilar travar, minhas mãos tremerem. Subi pro quarto e sentei na beirada da cama com o notebook no colo. E chorei. Mas não foi um choro comum. Foi um choro feio. De soluçar. De querer desaparecer. De sentir raiva de mim mesmo por ainda tentar. Por ainda esperar algo dela. E naquele choro eu pensei: se eu morresse agora, ela nem ia perceber. Foi a primeira vez que essa frase passou pela minha cabeça. E foi assustador. Fiquei ali por horas, olhando pro teto, tentando entender por que ela fazia aquilo, por que me odiava tanto, por que me culpava como se eu tivesse escolhido perder meu pai. Mas eu não achei resposta, só um vazio que crescia e se misturava com um tipo de dor que não tem nome. Nos dias seguintes, eu entrei no automático. Ia pro trabalho, voltava, evitava falar. E ela parecia satisfeita com meu silêncio. Era como se minha ausência emocional fosse mais confortável para ela do que qualquer tentativa de vínculo. Foi nessa época que parei de me olhar no espelho. Comecei a odiar o que via. Não era só o rosto, eram os olhos. Olhos de quem foi treinado para ser invisível. Até que um dia, aconteceu algo que virou a chave de vez. Eu cheguei em casa mais cedo e ouvi vozes na cozinha. Minha mãe estava com 2 amigas dela, aquelas que só apareciam em datas comemorativas, e elas estavam falando de mim, rindo. Uma disse: "Mas ele nem parece seu filho, é tão introspectivo." E minha mãe respondeu, rindo: "Ah, isso é culpa. Desde que o pai morreu, ele vive se punindo." A outra falou: "Mas ele era criança, né?" E minha mãe, com a voz mais fria que eu já ouvi, respondeu: "Criança ou não, ele que insistiu naquela viagem." E olha o que aconteceu. Eu fiquei parado no corredor, imóvel, ouvindo tudo, sentindo como se estivesse levando tapas no rosto um atrás do outro. Aquilo me atravessou de um jeito que nem sei explicar. Era diferente das outras vezes. Não era só dor, era indignação. Porque até ali, eu sempre pensei que ela me culpava em silêncio dentro de casa, mas ela espalhava a culpa. Distribuía meu luto como fofoca de salão. Transformava meu trauma em conversa de café. Ali, finalmente, algo mudou, dentro de mim. Não foi uma explosão, foi o início da desconexão. Eu desci as escadas sem fazer barulho. Entrei no meu quarto, tranquei a porta e escrevi uma carta. Não para ela, para mim. Era um pedido de desculpa. Desculpa por ter esperado tanto tempo para te proteger. Desculpa por ter me feito pequeno para caber no mundo dela. Naquela noite, pela primeira vez, eu parei de tentar. Parei de me explicar. Parei de buscar a aprovação. Decidi que a partir dali, eu só ia fazer uma coisa: me salvar. Porque às vezes, a única forma de sobreviver é aceitar que você nunca vai ter o amor que queria e construir o amor que precisa por conta própria. Depois daquela noite, eu virei outra pessoa. Não daquelas viradas de filme onde o cara raspa a cabeça, muda de cidade e volta cheio de tatuagem. Não. A minha virada foi silenciosa, interna. Foi o tipo de mudança que ninguém percebe de cara, mas que transforma tudo. Eu não anunciei nada. Não bati a porta, não gritei chega. Só decidi que, dali pra frente, minha energia seria minha. Eu ia parar de sangrar para quem nem se importava com a ferida.
Comecei a me preparar para sair de casa. De verdade. Peguei um segundo turno no trabalho. Fiz planilha de gastos. Cortei tudo que era desnecessário. Fiz até um curso online de finanças, escondido, de madrugada, com um notebook que ela tinha menosprezado. E enquanto isso, mantive a máscara. Sim, a máscara. Continuei educado, cumprimentando, cozinhando quando ela pedia, mas por dentro já não era o mesmo. Ela achava que ainda tinha o controle, mas não tinha mais nada. Minha vingança foi estratégica. Foi me afastar sem sair fisicamente. Foi dar bom dia sem dar meu coração. Foi deixar de responder às provocações com dor e passar a responder com silêncio, porque às vezes o silêncio pesa mais do que qualquer grito. E ela sentiu. Sentiu quando parei de tentar. Quando parei de correr atrás. Quando deixei de me justificar. Ela tentava cutucar, provocar, insinuar, e eu só sorria de leve. É, mesmo? Eu dizia. E voltava para o meu quarto. Aliás, foi no meu quarto que montei meu refúgio. Transformei aquele espaço num pequeno universo. Comecei a guardar livros, colar frases na parede, criar metas. Não tinha luxo, mas tinha paz. E paz era algo que eu nunca tinha sentido ali. Eu sabia que sair de casa de qualquer jeito podia dar errado. Então planejei. Demorei meses. Fingi que estava tudo bem. Enquanto cada passo era pensado. Abrir uma conta separada, buscar vaga em república, estudantil, atualizar currículo. Fiz um Enem sem ela saber. Pedi ajuda de uma professora que sempre acreditou em mim. Estudei escondido no banheiro enquanto ela assistia TV. E então, chegou o dia. O dia que a carta da faculdade chegou. Passei numa universidade pública em outra cidade, com bolsa de alimentação, moradia e até transporte. Um milagre, quase. Mas na verdade não foi milagre. Foi estratégia. Foi suor. Foi dor canalizada em foco. Guardei a carta por uma semana, observando ela, como quem observa um castelo antes da queda. Até que num sábado de manhã deixei a carta aberta em cima da mesa. Fui fazer café. Fingi que era só mais um dia. Ela leu. Demorou. Depois me chamou. Você vai sair de casa? Ela perguntou com a sobrancelha arqueada. Vou. Vai morar onde? Com que dinheiro? A faculdade oferece moradia. E eu? Trabalho. Ela não respondeu. Só me olhou. Aquele olhar de quem tenta encontrar o antigo menino quebrado. Mas ele não estava mais lá. Eu tinha virado outra coisa. Tinha virado silêncio firme. Ela tentou um último golpe. Então você vai me deixar sozinha agora, depois de tudo que fiz por você? Eu soltei uma risada. Tudo que você fez por mim? Repeti com um sorriso triste. Você me culpou pela morte dele durante anos. Me ignorou, me apagou. Você não me criou, mãe. Você só me sobreviveu. Foi a primeira vez que eu chamei ela de mãe, com voz firme. E a última. Saí. 2 semanas depois, com 2 malas e um caderno cheio de anotações sobre como não voltar. Ela não me ajudou a empacotar nada. Só ficou sentada no sofá, vendo novela. Do mesmo jeito que estava quando quebrou meu coração. E eu sorri. Porque ali eu entendi. Ela nunca ia mudar. Mas eu podia. E tinha mudado. Essa foi minha vingança. Silenciosa, estratégica, sem gritos, sem escândalo. Apenas fui embora. E levei comigo tudo que ela nunca conseguiu destruir. Minha vontade de viver. A vida tem um jeito sutil de cobrar o que é devido. E quando eu saí daquela casa, eu não levei só minhas roupas. Levei a última coisa que me prendia ali. O silêncio que ela usava para me dominar. Nos primeiros meses, eu me mantive em silêncio absoluto. Sem mensagens. Sem ligações. Ela não sabia se eu estava comendo, dormindo, vivendo. E isso para ela foi o começo do castigo. Não porque ela se importava, mas porque sem mim ali, ela perdeu o público da tragédia que encenava. Não tinha mais quem culpar. Não tinha mais quem calar. Não tinha mais plateia. E foi aí que o show desmoronou. Começaram a surgir fofocas entre os familiares. Gente perguntando por que eu tinha sumido. Porque mesmo morando em outra cidade, eu nem aparecia.
Mas nas datas comemorativas, minha avó me ligou. Disse que minha mãe andava estranha, mais amarga que o normal, mais reclusa, mais sozinha. Respondi com sinceridade. Talvez seja o vazio de não ter mais alguém para jogar a culpa. Ela ficou em silêncio. Sabia que era verdade. Minha mãe tentou manter a pose nos primeiros meses. Postava fotos antigas minhas, como se nada tivesse acontecido. Escrevia legendas do tipo: saudades do meu menino. Mentira. Pura encenação. O mesmo teatro de sempre, só que agora sem figurino. Alguns parentes que sabiam do que eu vivi começaram a se afastar dela também. Não por raiva, mas por desconforto. Ninguém gosta de ficar perto de quem só exala dor não resolvida. Aos poucos, ela foi ficando só, de verdade. Amigas sumiram. A família parou de convidar. E ela? Ela teve que sentar sozinha à mesa onde costumava me acusar. Soube por terceiros que ela adoeceu. Nada grave, mas o suficiente para precisar de ajuda. Tentou entrar em contato comigo. Primeiro com uma mensagem seca. Se puder, venha aqui. Ignorei. Depois com outra mais longa. Sinto sua falta. Podemos conversar. Respirei fundo. Apaguei sem abrir, porque não era mais sobre mágoa. Era sobre proteção. Minha proteção. E então, o que parecia improvável aconteceu. Ela apareceu na minha cidade, sem avisar. Fui surpreendido por ela sentada na recepção da papelaria onde eu trabalhava. Ela parecia menor, fisicamente menor. O rosto abatido, os olhos fundos. Mas ainda era ela. Disse: podemos conversar. Só 5 minutos? Eu concordei. Sentamos em um banco da praça. Ela começou com um pedido de desculpa, mas não aquele tipo de desculpa que vem com lágrima e arrependimento. Era uma desculpa genérica, mecânica, como se dissesse porque esperava que isso resolvesse tudo. Ficamos em silêncio. E então, ela soltou: eu me sinto sozinha. Eu respondi sem raiva: você sempre esteve. Só agora percebeu. Ela tentou apelar para o passado. Disse que me criou sozinha depois da morte do meu pai, que sofreu, que fez o que pôde. E eu deixei ela falar. Quando ela terminou, eu disse: você não me criou. Você me castigou por existir. Ela ficou muda. Pela primeira vez, vi ela sem resposta, sem roteiro, sem máscara. E então, finalizei. Eu tô bem agora, pela primeira vez na vida. E não vou abrir espaço para o que você representa voltar. Você precisa lidar com suas dores sozinha, como eu tive que lidar com as minhas. Me levantei e fui embora. Não olhei para trás. Essa foi a queda dela. Não foi escândalo. Não foi vingança direta. Foi o colapso de uma mulher que construiu o mundo dela em cima da culpa do filho. E quando esse filho se libertou, todo o castelo caiu. Ela perdeu o controle e, no fim, teve que lidar com a única coisa que sempre evitou: ela mesma. Recomeçar foi estranho. Não tinha manual, não tinha garantias, mas pela primeira vez na vida, tudo o que eu fazia era por mim. A faculdade não era fácil. Dividir quarto com mais 3 caras. Viver de marmita, virar noites estudando, nada disso era confortável. Mas era livre. Livre de olhares acusadores. Livre de silêncios calculados. Livre daquela culpa que eu carregava no osso. Eu descobri que gosto de silêncio. Mas o tipo de silêncio que acalma, não o que machuca. Aquele silêncio que vem depois de um dia cheio, quando você deita na cama e sabe que ninguém vai te fazer sentir menor. Fiz amigos. Poucos, mas bons. Gente que me olhava sem pena. Gente que ria comigo sem fazer perguntas desconfortáveis. Pela primeira vez me senti parte de alguma coisa. Comecei a escrever. Pequenos textos no caderno. Relatos, memórias, pensamentos soltos. No começo era só para desabafar. Depois virou hábito. E um dia, sem querer, publiquei um texto num fórum anônimo. O título era: Minha mãe me culpa pela morte do meu pai. O post explodiu. Gente do mundo todo comentando, se identificando, me abraçando com palavras. Pela primeira vez entendi que eu não era o único. E isso me deu um tipo de força que ninguém nunca tinha me dado. Continuei postando. Cada texto era um pedaço
do peso que eu tirava das costas. E as pessoas liam, comentavam, choravam comigo e sorriam com minhas pequenas vitórias. Criei um perfil com nome falso. Ninguém sabia quem eu era, mas todos sabiam o que eu sentia. Era como se minha dor tivesse virado ponte, e não mais prisão. No terceiro ano de faculdade, fui chamado para um estágio numa editora. Sabe qual era a vaga? Leitor crítico de histórias reais. Sim, minha dor me levou até onde nunca imaginei. Ganhei meu primeiro salário como estagiário e fiz uma coisa simbólica. Comprei outro notebook. Não porque o antigo tinha quebrado, mas porque aquele novo representava outra fase. O antigo era da sobrevivência. O novo era do renascimento. Não voltei para casa da minha mãe nem em feriados. Mandei uma mensagem respeitosa no Natal e no Dia das Mães, só para deixar claro que não havia ódio. Mas também não havia espaço. Ela respondeu com um "Obrigada, filho". E eu percebi que aquela palavra, filho, não doía mais. Porque eu entendi que ser filho dela foi circunstância. Mas ser meu próprio pai foi escolha. E eu fiz essa escolha. Hoje eu tenho minha própria casa. Pequena, mas só minha. Comprei cada móvel devagar, cada livro com gosto. Decorei do meu jeito. Tem planta na janela, café no armário e paz no ar. Escrevo profissionalmente agora. E toda vez que termino um texto, lembro daquele menino de 13 anos ouvindo que foi o culpado por uma tragédia. E eu sorrio, porque ele sobreviveu. E mais do que isso, ele venceu. E minha mãe? Ela ainda vive na mesma casa. Soubesse que hoje ela me assiste de longe, eu diria que ela me observa com uma mistura de saudade e arrependimento. Mas não importa, porque eu não escrevo mais para ser amado por ela. Eu escrevo para honrar o menino que ela tentou apagar. Teve um dia, esses tempos atrás, que recebi uma mensagem diferente dela. Li um texto seu, chorei. Espero que você esteja bem. Respondi, só, estou, e espero que você também encontre o seu caminho. Fim. Sem reconciliação mágica. Sem abraço forçado. A vida real não precisa disso para ser bonita. A beleza tá na superação silenciosa, na decisão de não repetir ciclos, na força de seguir em frente mesmo sem plateia, e, acima de tudo, na coragem de se reconstruir do zero. Tem gente que cresce, esperando um pedido de desculpas que nunca vem. Outros passam a vida tentando se encaixar num amor que nunca existiu. Mas chega uma hora em que a gente entende, nem todo buraco foi feito pra gente preencher. Alguns foram feitos pra gente sair. Eu não tive justiça no tribunal, não teve punição oficial, mas teve algo muito maior, libertação. A liberdade de viver uma vida onde eu não sou mais réu de uma dor que não provoquei. Onde eu posso sorrir sem medo, amar sem culpa, existir sem pedir permissão. E se você também foi silenciado, se te fizeram acreditar que você era o erro, só te digo uma coisa. Você não precisa da permissão de ninguém para se curar. Você só precisa começar. Nem que seja de dentro para fora, nem que seja em silêncio, nem que seja chorando. Mas começa, porque a sua história ainda está sendo escrita. E pode acreditar, ela merece um final bonito. Agora comenta aqui embaixo. Em que momento da vida você percebeu que merecia mais? Vamos transformar essa caixa de comentários num abraço coletivo. Se essa história te tocou de algum jeito, curte o vídeo agora. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E claro, se inscreve no canal Reddit Entre Linhas, porque aqui a gente conta histórias reais que doem, mas curam. Todo dia tem uma nova. Todo dia tem uma virada. E talvez a próxima seja a sua.